Pessoal, boa tarde, bom dia, né? Depende da hora que você está assistindo o vídeo. Mas então, alguns alunos me procuraram para fazer mais exercícios, resolver mais problemas na questão de força sobre superfícies curvas, certo? Então, devido a isso, eu estou gravando essa aula suplementar aqui, uma aula complementar, né? Uma aula extra, por assim dizer, onde eu vou mostrar um exercício, certo? E com esse exercício eu vou explicar, né, algumas questões, né, algumas conclusões em relação a alguns tipos específicos, né, de superfícies imersas, tá? Curvas. Então aqui o exercício é o seguinte, né? Deixa eu caneta, certo? Encontre uma fórmula algébrica para força vertical, ó, força vertical, tá? Então é somente força vertical, não vamos trabalhar com força horizontal. Líquida F, o que é líquida, pessoal? Líquida é quando a gente já trata o balanço, então a gente já soma todas as forças, né, nas direções diversas, opostas. Na estrutura semicircular submersa projetada CDE. Então a estrutura é semicircular, C D, E, perfeito? E retorna aqui, certo? Então, essa é a estrutura, certo? Essa é uma estrutura que está parada, por quê? Porque ela é fixa numa parede, tá? Então, por isso que ela não tem nenhum movimento mesmo, havendo um desbalanço de forças aqui, certo? A estrutura possui uma largura uniforme B, tá? Então, largura B no papel, né? Uniforme, né, no papel no sentido saindo do papel, certo? Da tela, não tem papel aqui, tela. O líquido possui peso específico gama, certo? Então vamos lá. Então a estrutura, né, é um semicírculo cujo raio é igual a R, certo? Nós sabemos que existe uma força superior FU, uma força inferior FL, tá? E nós vamos calcular o balanço aí entre essas duas forças, perfeito? Então a estrutura está aqui, né? Vamos resolver esse problema. Então, pessoal, nós temos que calcular aqui primeiro FU, né? FU é a força vertical, né, agindo sobre essa parte superior da superfície, certo? Como isso aqui é um corpo, pessoal, é basicamente um corpo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a força agindo sobre a superfície superior, a força agindo sobre a superfície inferior, e aí, então, calcular o balanço entre elas. Qual que é a força sobre essa superfície? Pessoal, é a força exercida pelo peso dessa massa de fluido sobre essa superfície. Qual que é essa massa de fluido? Pessoal, isso aqui é uma geometria, né? A gente está vendo aqui uma área plana, mas é uma área tridimensional. Opa, volta. É uma área tridimensional. Estou fazendo confusão. Uma área, né, com uma largura B, essa área aqui, ó. Certo? Certo? Então, na verdade, um volume, né? É o volume desta superfície aqui, ó. O volume desse sólido, perfeito? Como nós podemos calcular? Certo, pessoal, é simples, né? Uma forma complexa, mas a gente pode calcular através da subtração, né? Então a gente vai subtrair, vai calcular o volume de um paralelepípedo, né? De um cubo total, certo? Que seria esse cubo aqui. E subtrair o volume, né? Dessa 1/4, né? De círculo, de cilindro, perfeito? Então nós fazemos o seguinte, primeiro nós calculamos uma área, né? AU é igual a AB vezes BD, o que é AB? AB, essa distância, vezes BD, BD, essa distância aqui, ó. Certo? Menos a área de OCD. A área de OCD é o seguinte, O, esse ponto aqui, OCD. Então nós vamos calcular essa área total menos essa área, nós teremos então essa área em azul, né, marinho, azul escuro aqui, perfeito? Então essa é a U. E pessoal, além disso, né, deixa eu apagar aqui, nós vamos calcular a força sobre a superfície inferior. A força sobre a superfície inferior é a força que o fluido faz sobre essa superfície. Pessoal, a superfície, né, vai receber uma força de baixo para cima, mas a pressão que causa essa força é a pressão do volume acima dessa superfície. Ora, professor, estou confuso, porque no volume acima dessa superfície existe sólido também, existe essa parte aqui que é sólida. Existe, pessoal, mas quando a gente vai calcular esse volume acima da superfície,
Essa é uma forma simples, né, de calcular a distribuição de pressão ali. Porque a pressão que age nessa superfície é a pressão, né, por exemplo, que age em cada ponto da superfície. E a pressão que age em cada ponto da superfície, por exemplo, a pressão que age aqui é a pressão relativa, né, a esta profundidade aqui. Então não importa se o fluido está realmente aqui ou se está aqui. A pressão nesse ponto é igual, né? A diferença é que a força, se o fluido está aqui, a força é nesse sentido. Se o fluido está aqui, a força é nesse sentido, certo? Então, pessoal, esse cálculo aqui é parecido com o exercício anterior que nós fizemos, perfeito? Então, a pressão causada, né, nessa superfície é a mesma pressão, né, de, por exemplo, uma superfície que estivesse com o fluido desse lado. Então, a gente pode calcular isso da mesma forma, através da área, né, na parte superior da superfície, da superfície sólida, é a área delimitada pela superfície do fluido. Então, essa área aqui, certo? Multiplicada, né, por essa largura, perfeito? Eu sei que meu traço aqui não é bom, porque é muito difícil desenhar nessa mesa digitalizadora aqui, tá bom? Mas seguimos. Então, nós calculamos essa área aqui, ó. Certo? E multiplicamos pela largura B, certo? Qual que é essa área? Pessoal, é simples, né? Podemos pegar a área AU mais, AU mais metade da área da circunferência, né? Perfeito? Ou então, pessoal, podemos pegar a área aqui de A B vezes O, isso aqui é O, né? Vezes AO, vezes BD, né? Vezes BD, mais, né, 1/4, né, da circunferência, perfeito? O jeito que fica melhor, certo? Então, cadê? Essa área total, então eu vou colocar como AU mais 2 vezes OCD. Então, OCD. Então, tem várias formas de escrever isso aqui, tá bom? Então, 2 vezes isso aqui, certo? Então, essa é a L. Pessoal, a força U e a força L, nós calculamos esse volume, né, que é essa área vezes essa profundidade, vezes o gama do fluido. Então, FU, gama vezes esse volume, que é gama AU vezes B. FL, gama vezes esse volume, que é igual a gama AL vezes B, certo? Então, é gama AU vezes B, gama AL vezes B. Subtraímos uma força da outra, então F igual a FL menos FU, né, que é gama vezes B, certo? Que tem gama e B nos dois termos, né? Multiplicado pela diferença das áreas, né, que é AU menos AL, né? Então, AU menos AL, o que é AL? É AU mais 2 vezes OCD, perfeito? Então, AU corta com AU. O que nos resta aqui, então? Essa força é igual a gama vezes B vezes 2 vezes OCD, certo? Que é igual a gama vezes B vezes πr² sobre 2. O que é muito interessante desse problema, pessoal? Gama vezes B π² sobre 2 é exatamente o volume desse corpo, certo? Então, pessoal, a força do fluido sobre um determinado corpo é dado pelo gama do fluido multiplicado pelo volume deste corpo, tá? Então, essa é a constatação do nosso problema. Mais alguns detalhes, pessoal. Quando nós temos, né, uma superfície que constitui um arco circular, a força hidrostática resultante que age sobre a superfície sempre passa através do centro do círculo. Então, a força de pressão sempre está direcionada passando pelo centro. E a força resultante também vai passar pelo centro, perfeito? Sempre. Mas isso só acontece quando essa superfície é um arco circular, perfeito? Na próxima aula, né, eu vou fazer um outro exercício, né, porque a procura foi grande sobre essa questão de forças em corpos, né, em superfícies curvas. Eu vou fazer esse exercício aqui, tá? Que diz um pouquinho sobre essa questão da direção da força. Então eu vou deixar para o próximo vídeo para não carregar muito esse. Muitíssimo obrigado, um grande abraço.